Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Sou eu. Muito boa tarde para você que está acompanhando a Central Brasileira de Notícias no ar, o Arena CBN. Hoje é quarta-feira cheia de futebol para a gente falar, desfalar, conversar, reconversar, brigar também, por que não? Vamos juntos até às 5 horas da tarde com o nosso Arena CBN, repercutindo o banho de futebol que o São Paulo deu ontem no Corinthians, repercutindo o que está acontecendo em Série A2, Sim. Série A3, Série A4, tem monte de coisa. Tem, União São João tá em campo. Série A3. Ah, a União subiu, verdade. Ó, o loop tá um pouco diferente hoje, né? Diferente. Mudado. Um pouquinho mais rechonchudo. Não, definido, porque o loop é rechonchudo. Repaginado, talvez? Repaginado. Boa tarde, Cabelo. Boa tarde, Fábio Scheibe comigo hoje no estúdio. Tudo bem com vocês? Vai lá, Cabelo. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, Fábio Scheibe. Boa tarde, Antônio Lupe, Carlão de Freitas, onde estiverem. Estão presos na Marginal. Boa tarde a toda a nossa audiência. Hoje, quarta-feira, recheadíssima de muita futebol. Coisa, hein? E tem sarcófago também. Tem sarcófago também. Esse aí, querem ver esse aí ou não? Esse não, né? Já tá 4-0, viu? Ah, foi não, pra quem? Que goleou, União Suzano, que goleou, olha lá, 4. Foi 5 em Sertãozinho, não lembro. 5-2. 5-2, muito bem. Mas você sabe que Sertãozinho e União Suzano protagonizaram, ano passado, uma discussão enorme. Foi aquela suposta interferência de aposta lá do goleiro do Sertãozinho, que deu uma pancada no atacante do União Suzano. Esse União Suzano, anota aí. A Série A3 tem 2 vagas pra Série A2. 2 vagas. Uma é do União Suzano. Mas e tem um pseudo-clássico, seria? Votuporanguense e Sertãozinho? Hoje à noite? Não chega a ser? Nós estamos a 200 e poucos quilômetros de Votuporanga, não é claro. Votuporanguense é tradição. Esses times emplacaram grandes jogos nos últimos anos. Muito bem. Muitas disputas em A2, A3, mas não chega a ser um clássico. Esse aí é um bom jogo para assistir? Esse bom aí que tá jogo. Na tela? Tá 1-1. Pra quem? Pierangeli tava nervoso, cara. Tava ansioso vendo. O Sport Clube Sumerinato saiu na frente aos 7 minutos. Esse é o cachorrão. Esse é o verdadeiro. O outro é o Bernô. Esse é o cachorrão. O outro é aquele que ganhou do Corinthians. É o Tigrão, o outro. Que ganhou do Corinthians. Esse é o cachorrão e o Bernô, né? Bernô, os dois. Ele é os dois, isso. Bom, nós estamos acompanhando todos os jogos que estão acontecendo em Série A2, Série A3. Vamos acompanhar muito futebol. Afinal, hoje tem também Ponte Guarani em campo. Antônio Lupe, Júlio Nascimento e Carlão de Freitas ao vivo, direto do estádio Canindé em São Paulo. Quer dizer, o Júlio e o Carlão, tenho certeza, o Lupe parou no Center Norte. Incógnita. Parou no Center Norte, falou que tava com fome. Comendo bolinho de bacalhau? Então vai dar um trabalho pra gente, né? Bolinho de bacalhau. Peça chuva. Vai bem, hein? Mas era óbvio que eles não chegar a tempo, né? Nós falamos, né, Chay? Claro. Os caras não conhecem São Paulo. São juvenis. A capital paulista é complicado, né? E a mensagem pro ouvinte é a seguinte: o que você achou do jogo ontem? Manda mensagem pra gente em relação a Corinthians de São Paulo. E claro, hoje nós queremos mensagens raiz. O que são essas mensagens? De ponte pretanos e bugrinos. Expectativa pro duelo da Ponte hoje contra a Portuguesa, a namoradinha do Brasil. E expectativa do jogo do Guarani hoje contra o Mirassol, a terra do móvel. Sabia que Mirassol é terra do móvel? É mesmo? Essa eu não sabia. É feito muito móvel. Guarda-roupa, armário, sofá. Mirassol é a terra do móvel. Muito bem. Você sabe qual, uma curiosidade sobre Ponte Preta e Portuguesa? Sabe qual foi a última vez que se enfrentaram no Canindé, Não Cabelo? sei. 2014? Exatamente. Mas eu não lembro a data. Há 10 anos. 3-0 pra Ponte. E esse 2 ano... do Alexandre, não foi? Não sei. Não lembro. Esse ano de 2014 foi o ano que a Portuguesa tomou 7 do Comercial de Ribeirão Preto. Lembra? 7-1? Lembro. A Portuguesa começou a desfazer ali, né? Foi, 2013 foi rebaixada, entre aspas, ali daquela forma, né? Do Everton, depois, né? É o Everton, como que é o nome? Everton com H. E nesse mesmo ano ela brigou pelo acesso, o Comercial de Ribeirão Preto subiu. Metendo aquele 7-1 pra cima da Portuguesa. Que goleada, hein? Que coisa. Hoje a gente quer o ouvinte raiz. Tem muito campineiro que manda mensagem pra gente, aí fala assim, cadê as notícias de Guarani e Ponte Preta? Então cadê os ponte pretanos? Cadê os bugrinos? Quero ver, manda mensagem aí. Olha, já tem
colaborador do Grupo EP, já fazendo lá no Brinco de Ouro, hein? Sério? Fazendo o quê? Eliel conhece, o pessoal lá da engenharia. Olha, já estão sofrendo lá. O cara sai mais cedo, ó, comprou até a camisa nova, muito bonita, diga-se de passagem. Os números remetem ao ano de 78. 78, né? já comprou, o cara tá empolgado. Bom, o dia 30 de janeiro, desculpa. Manda aí, pode mandar. Dia 30 de janeiro é o Dia Mundial do Mágico, cara. Não fala assim. Exatamente, o mágico. Tem muito amigo meu mágico. Tira cada coelho da cartola. Ou esconde cada coisa. Tem muito mágico, amigo meu. Mas que legal. Então... Agora, essa eu acho que o Ronaldinho Gaúcho vai ganhar. Lógico. Porque eu vou perguntar. O primeiro a pensar, né? Qual o jogador mais mágico da história do futebol? Gaúcho é um bom nome. Essa eu acho que o Ronaldinho Gaúcho vai ganhar. Tanto que ele era considerado bruxo. Sim. Então, qual o jogador mais mágico da história do futebol? Essa é a pergunta de hoje, para você mandar pra gente, além, é claro, da expectativa de Ponte Preta Guarani, né? E Guarani. Já estamos com equipe em São Paulo, equipe no Brinco de Ouro da Princesa. Hoje uma quarta de muito futebol e tem também Palmeiras e o Santos jogando hoje, né? Sim, Palmeiras às 7h30 em Bragança Paulista contra o Bragantino. Que do lado, hein, Chaime? Que do lado. Dava pra ter ido, hein, né? Deixa eu ver, né? Pegar um lanche de linguiça. O Palmeiras com o time Os reserva. caras te colocaram hoje, né? no central só pra te ferrar, hein? Dava pra ter ido ali trabalhar, né? E às 9h30 tem Água Santa e Santos é no estádio 1º de Maio, lá em São Bernardo, porque o estado do gramado do Inamar lá. Distrito de Inamar. Aí eu vou falar, agora eu não vou aguentar. Sim. Lamentável. Não, faz isso com o Água Santa, que já foi chamado de Diadema, mas por que não faz isso com o Palmeiras? Por que não proibiu o Palmeiras de jogar na casa dele com os jogadores colando o pé no gramado, com o risco de lesão, de travar a perna e dar um ligamento cruzado aí pro jogador, que é a lesão mais temida? 2 pesos e 2 medidas? Mas 2 pesos e 2 medidas? Não, 400 pesos e 1 medida. Essa que é a verdade. Sim. Faz com o Água Santa, porque é pequeno, é um time que tá começando agora no futebol, só que se esquecem que o Água Santa é o atual vice-campeão paulista. Só isso. Mas faz com o Água Santa, o gramado não tem condições. E o Palmeiras? Ninguém fala nada? Ninguém faz nada? Sei não, hein? Não sei não. Estranho, hein? Pela Série A3, o Rio Preto tá perdendo pro Deportivo Brasil lá no Anísio Haddad, lá na casa do Rio Pretão. O União Suzano tá vencendo a Matonense 4-0. União de Araras contra o São Bernardo 1-1. Votuporanguense e Sertãozinha hoje à noite. Hoje à noite também tem Grêmio Prudente e Marília, São Caetano e Lemense, Bandeirante de Birigui e Red Bull. Esse Red Bull é aquele que era o Osasco Audax, né? Não, Red Bull Bragantino 2. Bragantino 2. Esse daí é o... Era o Red Bull mesmo. Daqui de Campinas. Isso, esse era o Red Bull Brasil. mesmo. Catanduva e Itapirense, esses os jogos da Série A3 do Campeonato Paulista. Pela Série A2 no Campeonato Paulista, nós temos já também partidas em andamento. Por exemplo, lá na Rua Javari, a famosa Casa do Moleque Travesso, nós temos Juventus e Linense, estão jogando 0-0. Mas à noite tem Noroeste e Comercial, jogo que já foi de Série A1. Já foi de Série A1. Noroeste e Comercial. Muito bem dos dois. Noroeste com o patrocínio da Calunga. E o Comercial com o patrocínio do Faz o 21. Vários, naquela época que o Faz o 21 patrocinou o interior inteiro, né? Bons tempos, hein? Oeste e Capivariano, mais uma vitória tranquila pro Capivariano. Tomara. São Bento e Monte Azul, duelo dos Azuis. Aí nós temos Velo Clube Portuguesa Santista. Encardido o jogo pro Velo, hein? Difícil. E aí depois nós temos Taubaté e Primavera, Burro da Central, uma rodada fácil, né, Chay? Exatamente. Taubaté e Primavera às 8 da noite. Hoje é a reabilitação do Fantasma. São José e Rio Claro, partida dura. Os dois times de Rio Claro hoje, partidas duras, hein? Então, mas São José é o líder da competição. Então, enquanto, aí nós temos o outro. Esse jogo era de Série A1 até ontem. 15. Ferroviária nobre, 15. Às 9h30 da noite. Esse jogo já foi de Série A1. A Arena Fonte Luminosa. Arena Fonte Luminosa, que na verdade é o nome de um estádio que já tem o nome desse estádio, Dr. Ademar de Barros. Que é o mesmo nome do estádio do Araçatuba. Do AIA. Legal, né? Bom, começou o nosso Arena CBN hoje, no dia 31 de janeiro. 31 de janeiro. Há algum tempo atrás, a Ponte Preta esteve em campo. A Ponte esteve em campo. Contra quem? Contra o Americano de Campos. E nesse mesmo ano em que a Ponte esteve em campo, foi lançada essa música aqui, Marcelo, ó.
Billy Idol cantava muito, velho. Cantava demais. Achei que você ia falar Rick Astley. Não, Billy Idol. Quem vai se esquecer de Billy Idol? 84. Já vai cravar? Olha, palpite dado é palpite registrado. Que isso, hein? Até o final pra pensar. Pensa direito. Pensa direito. Americano. Mas pode ser. Foi um bom chute, foi um bom chute. É o time do presidente Caixa d'Água, Opa, presidente da Federação americano. Estadual do Rio de Janeiro. Muito bom, muito bom. Vai mandando aí o palpite, falando também qual o jogador mais mágico da história do futebol mundial, porque hoje é dia do mágico. E claro, você também pode participar para falar de Ponte Guarani, do que você quiser. A gente tá junto até às 5 horas da tarde no 991869070. Utilize o código de área 19, porque estamos no interior de São Paulo, em Campinas, que eu nem acho que tá no interior assim. Estamos do lado da capital, né? Mas enfim, estamos prontos para receber o seu recado. O comando técnico é de quem, Fábio Scheibe? O comando técnico é de Marcelo Abreu. Você não sabe nem eu. É verdade. E o comando técnico, no caso do streaming? No streaming é o Daniel França, grande Daniel França, sempre muito bem animado, sempre muito animado. Muito todas as animado. tardes. Tá chovendo, viu, França? Feliz. Tá de moto, né? Ei, ai, ai. Tá chovendo aí. Ah, mas tá chovendo muito, chovendo. tia. Tá chovendo demais aqui. Começou a Arena, vamos juntos até às 5 da tarde. Arena CBN. Neste período do ano, devemos ficar atentos aos desastres associados às chuvas intensas. Alagamentos, enchentes e enxurradas provocam danos humanos e ambientais de grande impacto. Proteja-se dos raios. Cuidado com inundações em áreas de risco. Não jogue lixo nas ruas ou em terrenos baldios. Em caso de perigo, acione o Corpo de Bombeiros e ligue 193. Não coloque sua vida em risco. Uma iniciativa CBN Campinas. Doar sangue é um ato de solidariedade e um gesto de amor ao próximo. Imagine ser o herói de alguém, trazer esperança e dar uma segunda chance a quem mais precisa. Quem doa sangue tem o poder de salvar vidas. E você, o que está esperando? Seja um doador. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Neste momento, alguém precisa de você. Faça uma boa ação. Doe sangue, doe vida. Uma iniciativa CBN Campinas. Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca notícia também na internet. Arena CBN. Quatro horas e 16 minutos de volta com o nosso Arena CBN. União São João de Araras e Esporte Clube São Bernardo continuam empatando em 1-1. Jogo este que está sendo realizado no famoso Hermínio Ometo. O Herminião ou Ometão. Depende, né? Depende. Eu já fiz jogo lá, já apanhei lá, sabia, Chaive? Como? Por quê? Apanhei lá. Sertãozinho? 2009, Sertãozinho, União São João de Araras. O Sertãozinho, o União tinha o Piá, tinha o Carlos Carioca de goleiro. União dependia de uma vitória para subir, o Sertãozinho de um empate. O Sertãozinho empatou, tava na imprensa. Foi no mesmo dia que o trio caiu. Nós apanhamos em Araras, depois caiu o trio. Aí os jogadores do União não aceitaram lá a derrota, foram para cima e a imprensa ficava bem na boca do túnel ali. E a Federação Paulista trancou o túnel. Aí virou aquele trupé. Aí veio uns cascudos. Mas faz parte, né? Aí eu mostrava que era a imprensa, os caras falavam, vai apanhar. Agora que... Ai. Ponte e Guarani perdem hoje. O ouvinte mandou aqui, se for pra fazer mensagem assim, nem manda, hein, gente? Mal agrouro, logo cedo, 3 horas da tarde, o cara Vai já... ter palpite no final? Vai ter, claro legal, que vai. Legal. Nada, absolutamente nada tira minha admiração pela equipe de esportes da CBN, menos o Lupe, o Fernando da Vila Industrial. Obrigado, Vila Fernando. Industrial que nos abraça. Ah, com certeza. Fernando mandou aqui, dizendo que gostou da vitória do Tricolor, mas aí eu já não gostei da mensagem, Fernando. Portuguesa 2-0 na Ponte, o Guarani perde também. Aí não, hein, pô. Tá muito pessimista. Que seca pimenteira, hein? Acabou o tabu, hein, Léo? Acabou. O tabu é o Caleri, pô. Boa tarde, galera do Arena. Ontem mostrou que na vida tudo tem uma primeira vez. 2-1 pro São Paulo. Boa.
Clodoaldo, Betão de Americana, tá dizendo que o mais mágico da história do futebol foi o Clodoaldo. Na visão dele. Clodoaldo Tavares Santana. Boa tarde, Eliel. Guarani vence 2-0 pra cima do Mirassol. Gols do Bruno Mendes e outro do Reinaldo. Boa. Daniel Ferraz, acertei o placar, hein? Quero ir pro sorteio. Verdade, Daniel, lá do bairro Swift, em Campinas. Bora bem, hein? Eu sou paulestrino, mas meu avô e meu pai são bugrinos. Então é óbvio que, apesar de Palmeiras, tem um carinho especial pelo Guarani. Sobre Raiz, ontem assisti um documentário sobre a final de 86 entre Guarani e São Paulo, que ocorreu em fevereiro de 87, o ano que eu nasci. E ali o árbitro acertou na decisão. É muito criticado até hoje, mas tem, inclusive deve ter nesse documentário o ângulo, viu? Que mostra que a falta que não pegou. Muito pênalti, que o carrinho não pegou. Foi muito pênalti. Saudações, excelentes comunicadores. Tomás Pavini, do Ouro Verde. Obrigado, Tomás. Gramado ruim no Brasil é o que mais tem. Difícil é achar gramado bom. Boa observação do Cláudio, hein? Gostei. Evandro de Cerquilho, ótimo comentário sobre os estádios. Isso aí, tem que ser imparcial. Parabéns. Obrigado, Evandro. Evandro de Cerquilho, que tá sempre cercando a informação, viu? Boa tarde, um jogador mágico. Agora eu vou ter que concordar. Quem? Agora eu vou ter que concordar. E eu acho, se eu entendo um pouquinho da cabeça desse meu amigo William Cabelo, que ele vai comigo. Gostaria que tivesse mais tempo de futebol. Denner. Não tem a dúvida, não. Boa. Ele foi genial na resposta aqui. Na curta passagem dele, tanto na Portuguesa, diferenciadíssimo. No pouquinho que ele jogou no Vasco, diferenciado. Seria melhor que Ronaldinho Gaúcho. Tem uma passagem pelo Grêmio ainda. Olha o gol que o cara... No Grêmio, sim, Chaibe. Quase gol do União. Boa, Chaibe. Grêmio também, né? Infelizmente ele faleceu, seria muito mais jogador Vasco, do que o Ronaldinho Gaúcho, se assemelharia à genialidade ou talvez superior a Garrincha. Olha, eu assino embaixo. Foi bem, Concordo. Boa. Tá vendo? Tô pegando a sua, Cabelo. Tá vendo aí? Juliano Hoffman mandou um áudio aqui pra gente. O mais mágico foi o Ronaldinho Gaúcho, Magrão. Mandou aqui pra gente. Obrigado, Magrão. Boa tarde a todos do programa. Jogador mágico do futebol mundial, o Falcão do futsal. Concordo também. Boa. Cada um no seu terreno, mas o Falcão foi realmente... ainda, porque ele ainda participa de algumas peladas aí. Mágico tem um monte, mas... entendi. Mágico tem um monte, não jogam nada e assinam contratos milionários. Essa foi genial também, hein? Ai. Vai mandando aí, gente. 991869070. Qual o jogador mais mágico da história do futebol? O que você achou do clássico? E claro, né? Participe também com a sua opinião em relação ao jogo da Ponte e também do Guarani. Gostou do resultado, Chay, de São Paulo e Corinthians? Eu acho que eu vou ser sincero. Ontem eu falei aquela brincadeira, tira a vitória do São Paulo. Mas ontem tava muito na cara. Tava muito na cara. O Corinthians ontem só tinha a torcida. Sim. E que morreu. Eu nunca vi a torcida do Corinthians, ficou cantando, tal. Mas se perceba a torcida do Corinthians nos 5 minutos finais e a torcida do Corinthians durante o jogo inteiro. 5 minutos finais, ali foi a fiel. Sim. No jogo inteiro foi uma torcida já ciente que ia perder e se segurando pra não vaiar, pra não... né? E o São Paulo entrou com aquela vontade de acabar com o tabu, realmente. Era uma oportunidade grande pelas condições dos dois times atualmente, né? O Corinthians vivendo uma crise aí, 3 jogos, né? Até ontem eram 2 jogos sem vencer. E acabou pegando um time do São Paulo que tá muito arrumado. Apesar da saída do Dorival, o time se manteve no mesmo padrão. O Thiago Carpini colocou o dedo dele ali, né? Sim. Você sentiu o dedo do Carpini? Não senti. Mas o que eu senti foi o clima totalmente propício à vitória do São Paulo. Sim, o São Paulo por todos esses elementos aqui citados pela mesa e que culminou no óbvio. São Paulo venceu com autoridade e o Corinthians remontando os cacos. E olha... Sofreu o Corinthians. Se fosse outros tempos, hein? Mano Menezes já estaria no olho da rua, hein? Sim, o São Paulo acabou abrindo o placar num lindo passe do Wellington Rato, né, pro Caleri, mas teve oportunidade antes disso com o Luciano na pequena área, depois de uma cobrança de escanteio para fazer o primeiro gol. Corinthians no primeiro tempo resumiu aquela cabeçada do Ranieri, né? Logo depois sofreu o gol, o Ranieri tentou empatar, mas o Corinthians e depois também contou com a infantilidade do Caetano. Foi muito juvenil, hein? Foi muito juvenil, uma bola perdida, uma bola que era dele, ele tava de posse da bola, ia sair para lateral, saiu para lateral, acabou usando os braços para atingir o jogador de São Paulo, e com o VAR hoje em dia é muito claro que esse jogador vai ser punido, né? Acabou sendo punido e expulso. São Paulo no segundo tempo só administrou e ainda marcou o segundo gol
Luiz Gustavo, uma bela peça do São Paulo agora aí, marcando 2 Então, gols em calando a 2 boca jogos. dos críticos, né? Então, mas Vocês da imprensa Falou que é meteram o velho, bambu. falou que Ah, é loucura, que não loucura. sei o quê. Segundo gol do Luiz Gustavo aí. E assim, a fase é tão ruim no Corinthians que o Yuri Alberto teve uma bola na trave. Se eu fosse o Mano Menezes, teria sacado ele no intervalo, porque já não estava bem. E quem o substitui faz o gol do Corinthians. Sim. Quando a fase tá ruim, não adianta. E o Yuri Alberto agora tem que se ligar, né? Que tá chegando uma. Eu acho que não é nível Corinthians, mas pode dar certo, né? Muitas vezes a gente viu um jogador piores tecnicamente darem certo. Mas o Pedro Raul já desembarcou no Brasil, vai assinar com o Corinthians também. Estava no México, foi artilheiro no Goiás, passou pelo Vasco também. É um belo jogador, hein? Belo jogador. O Yuri Alberto e o Pedro Raul Nossa, seria que uma bela dupla, uma né? bela dupla de atacantes. Mas parece Verdadeiro, tanto faz. Mas parece que o Yuri Alberto tá de saída, viu? O Grêmio tem interesse nele, tá propondo um empréstimo aí pra tentar recuperar o jogador. E talvez seja a melhor situação Pro Corinthians e pra ele, exato. para os dois E seguirem pro Grêmio suas também. vidas, E né? perdeu o Soares, né? Aham. Tá com Mas essa- aí não é bom negócio pro Grêmio, não. Tá com a falta do 9 aí, tá tentando encaixar alguém aí. Ô, pra gente, frente. mas ontem teve um cara que jogou muito e nós não falamos aqui. Quem? O Wellington Rato. Não, jogou. Tá Você jogando tá bem, louco? desde o O ano passe passado. que ele deu pro mesmo. Caleri, velho. É. Mas aí é a genialidade quando combina o olhar. É o entrosamento. Sim. Porque o Caleri vê que o Rato pega a bola, ele já se coloca na se linha posiciona, né? atrás da zaga, mostrando, ó, vou correr. Vai que. E o Rato falou, então toma. Quantos jogadores fazem isso e não recebem a bola? Sim. Exatamente. Ali é entrosamento. Um olhou, Encaixe, viu que ele tava né? fazendo Já movimento, toma. Passe genial. A briga do Caleri contra a defesa do... Aliás, a defesa do Corinthians é... Vai, querido, Aí vai. vale a raça, Nós não né? vamos Vale brigar, a- não. Pode chutar. O Cássio sai mais estabanado do que eu quando tô escorregando na chuva. Então. Pelo amor de Deus. Mais Cássio- escorregado, mais sabanado que alguém indo embora sábado de madrugada. Ah, é em Indaiatuba, né? Catando coquinho. Nossa. A gente falou do Pedro Raul, mas o Corinthians também tá contratando um xerifão também. Quem? Pablo, que jogou pela Ponte Preta, inclusive. Tá no Flamengo, não tá esse Então, tá Pablo? encostado no Flamengo, tá na reserva há muito Eu não tempo. vejo futebol no Pablo. Então, no Corinthians foi bem, foi campeão brasileiro, já tem uma história no Corinthians, o Corinthians tentando resgatar os zagueiros, né? Algum jogador bom aí que pode ajudar o time do Mano Menezes. E o Mateuzinho parece também que, enfim, vai assinar Vai com o assinar. Corinthians. O Corinthians aumentou a oferta, não sei de onde o Corinthians tá tirando tanto dinheiro também. O Mateuzinho do Flamengo? É, parece que vai voltar Ih, agora. o Flamengo tá desmontando, é? Não, o Flamengo tem muita peça boa, né? Então tá. Vamos com os ouvintes que estão mandando mensagem pra gente no 991869070. Boa tarde, equipe CBN. Boa tarde, Ariel. Boa tarde, amigão. Eu sou o Fernando São Bernardo do Campo. Tudo bem, Sou Fernando? Ponte Pretano Uai. desde 77. Vixe, então sofredor. Sou Ponte Pretano raiz. A Ponte vai ganhar da Portuguesa 2-1. Vamos reabilitar. Boa. Sabe dizer se vai passar na internet? Vai passar na CBN. Um abraço para a equipe. Muito obrigado. Na CBN você vai conseguir assistir o jogo com a narração do Júlio Nascimento. Pelo YouTube, né? Da Pelo CBN, YouTube. Está na internet. Tá tudo lá. É isso aí. 991869070. Vamos para mais um ouvinte aí. Brothers da CBN, Olá. Levi, Limeira, tudo Ô, bem? Levi, tudo bem? E você? Ontem deu a lógica. Deu, Vocês né, viram durante os palpites. Vimos. Na programação de ontem, o São Paulo já estava ganhando de goleada. Verdade. Ontem às 4 horas da tarde, já estava goleada pro São Paulo. Então deu a lógica. Boa, Levi. Tirou o pé, não precisou dividir, né? Boa. isso. Tinha um tabu. Tinha um tabu, o Cabu caiu. É, o São Paulo pega muita moral pra enfrentar o Palmeiras agora no domingo, Pega né? muita Pela moral. Supercopa do Supercopa, Brasil. né? O Jogão. São Paulo que não Chega bem. não vencia o Chega Corinthians, bem. acabou quebrando o tabu e com o Carpini agora tentando o primeiro título aí, né? Chega bem mesmo. Vai pro próximo aí, Marcelo. Fala, pessoal do Arena. Boa Opa. tarde. Vamos começar os trabalhos já, hein? Ô, mas já? Bom, jogador mais mágico. Chama nós então. Se no futebol tem muitas discussões, eu acho que essa não tem, né? Não tem. Mais mágico é o Gaúcho. Que isso? Não dá pra falar em outro. Ronaldinho Gaúcho. Eu tô Valeu, tentando lembrar, abraço. não consigo também de um cara. É, Não, estrangeiro, sem ser brasileiro. Vamos pensar aqui. nessa Messi, ué. magnitude, É. né? O Messi era mágico Denner, também. o Denner acho que Denner. tá. Não, mas eu acho que o Ronaldinho é mais habilidoso, mais Domínio da bola, 100%. domínio da bola, Sabe é o que faz plástico, com né? ela. Vai mais uma aí, o Marcelo Abreu. Boa tarde, amigos da CBN. Para mim, o jogador mais mágico que existiu no futebol foi o próprio Rei Pelé, né? Ah, boa Porque observação. ele era... A jogada dele era bonita plasticamente E e tinha objetividade, objetividade, isso. né? Tem muito jogador aí que pega a bola, faz embaixadinha, faz
muito dribla muito, muita finta e não tem objetividade. Então, para mim, o Rei Pelé, né, haja vista sendo o jogador mais completo que existiu, é também o mais mágico. Um abraço. Um abraço, meu caro. Olha o Derivaldo aqui mandando que o Ronaldinho Gaúcho é mais mágico da história do futebol. Sabe outro que eu acho que merece menção? Quem? Esse eu vi. Não vai falar de 1944. Maradona, Diego Armando Maradona. Mágico, esse eu vi, pelo amor de Deus. Esse eu acho que tá na rivalidade com o Ronaldinho Gaúcho pra ver quem é mais mágico. Entra nessa prateleira. Eu acho. Boa tarde, equipe do esporte. Penso que o grande mago do futebol mundial é o Ronaldinho Gaúcho. Bom trabalho a todos e bom programa. Carlos Bucheroni. É parente da Júlia Bucheroni? Será? Pode ser. Bugrão 2-0, mandou ele aqui. Boa. Será que é parente? Manda aí pra nós. Boa tarde, rapaziada. Vocês não acham que a equipe da arbitragem do jogo de ontem foi muito rigorosa na expulsão? Clássico é gigante, deveria ser aceito empurra, mas não agressão, né, velho? Soltou o braço. Não agressão. Se não expulsa, a gente reclama. E não foi o primeiro movimento, foi o segundo movimento. Sim. Ele deu ali por baixo tentando pegar a bola e depois deixou o braço. Hoje em dia com o VAR não dá pra fazer isso. Né? Não dá. Luciano era pra ser expulso, hein? Cotovelada no Fagner. Mandou aqui o Edu. Eu não lembro desse lance, não. Mas com o Fagner... Arena, minha torcida ontem foi pro Carpini pra mostrar para os dirigentes que isso é futebol raiz. Treinador do interior subindo de patamar. Boa. Legal. Mago Valdívia, Felipe de Nova Odessa. Foi um bom jogador quando esteve no Palmeiras. Mas não chega perto de Maradona, de Messi, de Cristiano Ronaldo. Mike Suel, lembra dele do Botafogo? Era chamado de Mago também, você lembra? Boa tarde, amigos. No Morumbi tem show e os jogos e o gramado é perfeito. Verdade, hein? Mas também tem um show a cada 6 meses. Exatamente. No Palmeiras tem um show por semana lá. Outro aqui mandou bem lembrado, Denner, um meteoro. Sim. Verdade. Quer atender a ligação? Pode atender, cara. Não. Tem problema não. O outro mandando aqui, ó. O Cristiano Salvione, sempre participou. Aquela tentativa de recuo do Yuri Alberto foi vergonha ali, hein, gente? Meu Deus do céu. O ouvinte mandando tempo carrancudo. Wilton de Nova Odessa tá dizendo Denilson show. Pode, mas eu não vejo. Eu acho o Denilson mágico apenas naquela Copa e naquele jogo contra a Turquia. Naquele momento. Só. Eu não vejo ele tão driblador, tão mágico assim, não. Enfim, é opinião. Cada um tem a sua e enfim. Você gostou da notícia? Não gostei. Não, tô brincando. Fala, Jair. Você gostou da notícia hoje? A modernidade tá no futebol, né, Cabelo? Sim, você sabe disso. Claro. Então o Pacaembu que está sendo reformado, você viu isso? Sim, repaginado. Repaginado, vai ficar pronto até o final desse ano, pretendem inaugurar o Vai Pacaembu. ficar bonitão, hein? Em julho já querem inaugurar uma parte parcial. Já tem nome o Pacaembu ou vai ser Pacaembu mesmo? Então hoje foi acertado o name rights, né? A nova modernidade do futebol. Boa. O Pacaembu vai passar a se chamar Mercado Livre Arena Pacaembu. Mercado Livre é aquela empresa de atacar, de varejo, né? Também. Legal. E agora o Pacaembu e o contrato bilionário, nem milionário. Vai ser por 30 anos, R$1 bilhão vão ser investidos no Pacaembu. No complexo também, que agora vai contar com shopping, restaurantes, não propriamente só o estádio. Então, o novo estádio Pacaembu vai chamar Mercado Livre Arena Pacaembu. Boa. R$1 bilhão. Lá é onde fica também o Museu do Futebol. Sim. Vai ser investido também. Legal. Muita grana, hein? Muita grana. Boa tarde, turma da CBN. Pra mim, o jogador mágico de todos os tempos, Mané Garrincha. Boa. Milton de Montemor. O outro ouvinte mandou foto do fim de trabalho e o ônibus do Guarani, rumo ao Brinco. Já tem concentração. Não, acho que não, hein? Eu tenho informação. Talvez seja. Não, o ônibus do Guarani. O ônibus do Guarani é muito cedo, 9h30. Tava no Lava Rápido. Talvez tá indo levar o roupeiro, que leva as coisas. Pode ser. É muito cedo, hein? No clássico, boa tarde, Camilo, da cidade de Hortolândia. Sem dúvida, o jogador mais mágico foi o Ronaldinho Gaúcho. Mandou aqui, tá dizendo que acertou o placar. No clássico de ontem, se não fosse o peso do tabu, o São Paulo iria pra cima e aplicaria uma goleada de pelo menos 5-1. Concordo. Se o São Paulo estivesse jogando livre, porque talvez o medo de perder te impede de ganhar. Claro. E no discurso do Caleri no segundo tempo, no intervalo, fica claro que o São Paulo estava meio receoso de que algo poderia acontecer. Porque o Caleri chega a falar isso. Ele fala, nós fizemos outros primeiros tempos excelentes aqui, não vencemos, tomara que seguremos esse resultado. Então, assim, estava dando mostras de que o São Paulo estava ganhando com autoridade, mas tinha medo de perder, né? Bom, vamos pro intervalo, a gente volta já. 991869070, vai participando, vai mandando o seu recado aqui na CBN. A gente volta depois do Repórter CBN. Repórter CBN.
Quarta-feira, 31 de janeiro de 2024. O Banco Central dos Estados Unidos manteve os juros do país inalterados em uma faixa de 5,25% a 5,5% ao ano. A decisão foi unânime. Esse continua sendo o maior nível das taxas desde 2001. A decisão já era esperada pelo mercado e veio após o comitê ter mantido o mesmo referencial na última reunião em dezembro. O Comitê Federal de Mercado Aberto informou que indicadores recentes sugerem que a atividade econômica do país tem se expandido em um ritmo sólido. No Brasil, investidores seguem na expectativa pela decisão do Comitê de Política Monetária sobre a Selic, que será divulgada ainda nesta quarta. A maior parte do mercado aposta em uma nova redução da taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual para 11,25% ao ano. A Justiça do Rio de Janeiro manteve em audiência de custódia a prisão do professor de jiu-jitsu que agrediu a ex-mulher e deixou a vítima presa dentro de um carro por 6 horas. Márcio de Oliveira Barreto é acusado de espancar a ex-mulher na saída de uma festa. Eles foram casados por 25 anos e têm 2 filhos. A polícia ainda aguarda o resultado de um segundo exame de corpo de delito para saber se a vítima também sofreu abuso sexual. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que o avião abatido com 74 pessoas a bordo na fronteira com a Ucrânia foi alvo de um míssil americano. No entanto, Putin não apresentou as evidências da acusação. Os primeiros relatos das autoridades russas sugeriam que a arma usada para abater a aeronave era de fabricação ucraniana. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h35, chove na região metropolitana de Campinas. Por isso, Mário Quintino, motorista, tem que redobrar a atenção, cuidado. Apesar que ainda é cedo, mas com certeza já tem algum ponto complicado, né? Exatamente, Eliel. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com informações da rodovia Anhanguera, em Campinas. O nosso ouvinte diminui a velocidade nos 2 sentidos nas proximidades da John Boy Dunlop. Inclusive, há pouco teve atendimento de uma ocorrência. O motorista ali de um veículo acabou passando mal, precisou de atendimento médico. A pista foi liberada, porém ainda há lentidão. Então, atenção principalmente nas marginais, a altura da John Boy Dunlop aqui em Campinas, a altura do quilômetro 96. Mais à frente, o nosso ouvinte que está seguindo em direção do interior diminui a velocidade também no limite com Sumaré, mas aí por conta do excesso de veículos, ao menos por enquanto a Bandeirantes é o melhor caminho aí, tanto em direção do interior quanto em direção da capital. Falando de pontos ainda com chuva, também eu trago informações da rodovia Dom Pedro. O nosso ouvinte diminui a velocidade chegada para a rodovia Anhanguera. Até choveu mais forte um pouco mais cedo por lá, porém ainda tem pista molhada, então atenção aí na Dom Pedro também, assim como pelo anel viário Magalhães Teixeira, principalmente na região do Trevo de Valinhos, que tem movimentação intensa nos 2 sentidos. Eliel. Obrigado pelas informações, meu caro Mário. Você volta já já no nosso ponto final, 4h37. A Cielo tem as melhores soluções de pagamentos para o seu negócio, além de ter um atendimento ágil e humano, seja por telefone ou WhatsApp. E aí, bora juntar forças? Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br.
Depois de vencer de virada o Monte Carmelo em casa na última segunda-feira, o Vôlei Campinas vai voltar a jogar na segunda-feira que vem. O jogo está marcado para a noite e vai encarar o Araguari. A expectativa é que o time consiga mais uma vitória para subir um pouco mais na tabela de classificação da Superliga 2023-2024. Feliz Audi novo na Audi Center Campinas. Agora é a sua hora de sair de Audi 0 km. Audi Q5 Prestige, entrada mais 24 parcelas de 6.450, sem juros e sem parcela final. E com apenas R$ 499 a mais das parcelas, você leva a versão Q5 S-Line. Aproveite! Essa oferta é por tempo limitado. Feliz Audi novo é na Audi Center Campinas. WhatsApp 19 3344 1200. Paz no trânsito começa por você. Arena CBN. Quatro horas e 39 minutos, voltamos com o Arena CBN. Essa foi boa, hein? O jogador mais mágico é o William Bigode. Perguntem ao Scarpa e por quê. Verdade, hein? Paulo Vinícius de Campinas. Obrigado, Paulo Vinícius. Outro ouvinte mandou mensagem. Aqui o Djalminha entra nessa lista? Djalminha também. Entra sim, bem lembrado, hein? Não podemos deixar o Edmundo para trás. Foi um dos melhores também. O gol do Edmundo no Mundial de 2000 contra o Manchester foi qualquer coisa assim de outro mundo, hein, velho? 3-1 clássico. Muita chuva em Hortolândia. Avisa aqui o ouvinte, você que está dirigindo, tome cuidado. Realmente são 4h39 da tarde e o céu já está escuro. Como diriam os mais antigos, está negro. Caindo o mundo aqui no Campo Grande. Outro ouvinte mandou mensagem pra gente. Zinedine Zidane. Sim. Bela lembrança. Só que não considero mais mágico. Se você perguntar pra mim, cerebral. Jogava de terno, aí é ele. Eu coloco nessa prateleira o Falcão, Paulo Roberto Falcão. Exato, Sócrates. Cruyff, um pouco mais no passado, Sócrates. Jogava de terno, é isso. Outro aqui, boa tarde, Adilson de Limeira, Valdívia era mago, verdade, já falaram aqui. Um jogador mágico, Leônidas da Silva, o Diamante Negro. Anderson de Hortolândia foi bem, hein, Cabelô? Boa lembrança. Foi bem o Anderson aqui de Hortolândia. Obrigado, Anderson. O Diamante Negro. Inventor da Sou pai da Júlia e fã desta equipe maravilhosa de esportes. Opa, um abraço pra ele. Obrigado ao Carlos Buqueroni. Show de bola. A Júlia, grande profissional da EPTV, daqui a pouquinho aí tá na sua tela, com os destaques da previsão do tempo no segunda edição e também do EPTV Cidade aí, de hora em hora. Não perca. Com as principais notícias. Parabéns pela filhona. O Zico, Maurício de Campinas mandou o Zico. Não sei, hein? Entra. Amoroso no Guarani. Mas aí tem o Careca. Mas é diferente o cara ser mágico e ser craque mesmo, né? O Amoroso é um craque. O próprio Zidane é um craque também, mas é mágico diferente. Mágico né? é diferente. Mágico é aquele que fazia a bola sumir sem o adversário entender onde ela estava. Divisa de Americana com Santa Bárbara, muita chuva neste momento, tome cuidado. Tome cuidado, motorista, alerta de outro motorista aqui. Se você também está dirigindo nas principais vias e rodovias da nossa região, fique à vontade, claro, que você tem que parar para mandar mensagem, alertar os outros. Se estiver no banco da carona é mais fácil, né, Chay? Aí não precisa parar, né? Carona é tranquilo. É mais tranquilo. Qual a sua expectativa para o jogo da Ponte hoje, meu caro William Cabelo? Conta para mim. Jogo difícil lá no Canindé, né? A Ponte vai tentar aí buscar a sua primeira vitória no certame. Até agora pouco produziu. A gente espera uma reação, né? O João Brigatti, dentro do seu estilo, da sua maneira de comandar a Ponte Preta, motivar esse grupo, extrair algo a mais que a Ponte não apresentou até agora. Eu acho que a Ponte, embora os dados, os números sejam desfavoráveis, mas quem sabe a Ponte hoje jogando um futebol até um pouco mais fechadinho, um pouco mais, consiga trazer um bom resultado. Eu espero que a Ponte hoje finalmente consiga a primeira vitória no Canindé. Por falar em Canindé, grande estádio da namoradinha do Brasil, assim como a Regina Casé, já temos conexão direta com o Canindé. Olha só. Antônio Lupe, ao vivo do Canindé. Tudo bem, Lupe? Carlão de Freitas. Todo mundo com a gente. Olha lá a turma lá. Olha só, hein? Boa tarde, direto da cabine número 20 do Canindé. Rapaz, e agora tá um vento, tá uma chuva aqui. Os meninos que demoraram eternidade para chegar em São Paulo, né, Chay? Comeram um bolinho de bacalhau, Carlão, lá. Agora todos Deve felizes. Limpando os beiços ali, o Carlão. Tava bom, a moça da cozinha aí foi repor a carne. Acabou com o bolinho de bacalhau.
Tá meio que reverberando a comunicação. Pastelzinho de Belém. Vai dar uma ajustada aí pra gente, Lupi. O Carlão, a gente estava falando agora da Ponte Preta contra a equipe da Portuguesa, jogo aí no Canindé. O que você tem a dizer pra gente, cara, desse jogo, já que você está no palco do jogo, né? Léo, como é que tá? Tá bom? Agora tá legal, manda ver aí. Opa, jogo difícil, né, Léo? Jogo complicado para a Ponte. A Ponte está num processo ainda de formatação. O técnico João Brigatti, após a partida contra a Inter de Limeira, deu algumas declarações um pouco mais fortes, mais ousadas. Enfrenta uma Portuguesa que, se em termos de resultado não está indo bem, com 2 derrotas consecutivas, o nível de atuação é aceitável. Foi bem contra a Inter de Limeira, que ganhou, contra o Bragantino mais ou menos, e contra o São Paulo fez um jogo equilibrado. Perdeu para o Tricolor, que vive um grande momento, mas a Portuguesa enfrentou. E hoje a gente pode dizer que é considerada a favorita num jogo de 6 pontos, envolvendo aquela situação para tentar sair da zona de rebaixamento, ou daquela região do Z2. Seu microfone está estourado um pouquinho, Carlão. Se vocês puderem abaixar o geral aí, quase no mínimo, por favor, tá? Tanto você quanto o Lupe. Enquanto isso, quero a sua opinião também, Fábio Scheibe, por favor. Jogo complicado para a Ponte Preta. A Ponte Preta que precisa, de qualquer forma, de 3 pontos, né? Primeira vitória na competição. A Ponte já tem 2 pontos, né? Mais 2 empates, para poder sair daquela zona complicada da parte de baixo da tabela. E enfrenta uma Portuguesa que acabou perdendo as 2 últimas rodadas, mas jogou bem. Contra o São Paulo jogou bem a Portuguesa. Contra o Bragantino nem tanto, mas contra o São Paulo jogou bem. Perdeu por 1-0 no Morumbi, que teve chances de empatar o jogo. E na primeira rodada fez um jogão com a Inter de Limeira. Tava perdendo por 2-1, acabou virando. E a Portuguesa jogando em casa, conta com o bom gramado do Canindé. Depois eu até quero uma palavra do Carlão sobre o gramado do Canindé. Estive aí ano passado, me chamou a atenção a boa qualidade do gramado, o estádio também repaginado, novinho, pintado. Queria saber do Carlão aí como está o gramado neste momento. Mas a Ponte precisa se encontrar, né? A Ponte precisa dessa vitória para poder animar no campeonato, que daqui a pouco já estamos no meio do campeonato. Gol do quarta União, rodada. São Bernardo tinha virado 2-1, União faz 1-1 agora, hein? Aliás, tá caindo o mundo, hein, gente? Contato. Pelo amor de Aqui Deus, nos então, altos do vocês que São estão nas Gabriel. rodovias aí, tomem cuidado, tá caindo o mundo aqui em Campinas. Brigatti precisa achar uma forma aí de fazer a Ponte Preta conseguir esses pontos, né, Cabelo? Porque... E dar uma resposta, né? Sim. Dar uma resposta que, senão, daqui a pouco acabou o campeonato, a gente já sabe o final que não queremos. Todo ano tá sendo assim, né? A Infelizmente. Ponte Preta tá lutando, namorando, como se diz aí, flertando com essa zona complicada do campeonato, todas as competições. Mas vamos esperar que a Ponte faça uma boa partida hoje lá, contar com o Gé, né? Vamos ver se o Gé consegue desencantar também. Marcou um belo gol na primeira rodada, mas consiga ter o faro do artilheiro. O Elvis também vai pro jogo, né, Cabelo? O Elvis vai pro jogo. Acho que a frente ali vai ser Renato e Gé, provavelmente. Renato, né? também, que foi a grande contratação da Ponte Preta, ver se desencanta, desabrocha. A Ponte Preta tem que mostrar e tem que conseguir esses 3 pontos de qualquer forma, que depois pega o São Bernardo aqui em casa no domingo. Exatamente. São Bernardo que está fazendo uma boa campanha, é o líder, né? Era o líder até ontem do grupo do São Paulo, junto com o São Paulo. Mas o São Bernardo está bem na competição também. É só pedreira daqui para frente. E quanto mais desesperado for, é pior para mostrar uma qualidade de jogo, né? Quanto pior você tá na tabela, você fica mais pressionado, mais sufocado. O Antônio Lupe, que também está no Canindé, na capital paulista. Aliás, chove no Canindé nesse momento ou não? Eliel, o Lupe ainda está aqui atendendo aos populares, mas a chuva mais forte pegamos na rodovia dos Bandeirantes. Aqui em São Paulo ainda está um tempo de chuva, mas uma leve garoa, aquela garoa típica paulistana. Ô, Carlão, é o Scheibe. Chamou a atenção o gramado do Canindé aí, tá bonito. Como tá? Eu fui ano passado aí no Canindé, me chamou a atenção tá bem cuidado o gramado, o estádio também, tava pintado, tava bonito, repaginado o Canindé aí. Como tá a qualidade do gramado? Só vocês conseguem observar o estádio aí? Na câmera? Estamos observando, estamos vendo aqui. Só. Tá. O gramado tá bom, o gramado bonito, o estádio pintado. Tá mas bonito nos mesmo. Bastidores do Canindé, né, em outros locais aqui do terreno, né, do estádio Oswaldo Teixeira Duarte, falta um pouco mais de capricho, um pouco mais de estrutura. A Portuguesa está se remodelando, né? Ela passou por momentos complicados, difíceis, não tem o calendário nacional, mas pelo menos está na Série A1
e a Portuguesa a gente percebe que está começando a cuidar da parte estrutural do estádio. A Portuguesa que tem no ataque Vitor Andrade, que foi revelado pelo seu Santos, viu, Eliel? Vitor Andrade, bom jogador, tá fazendo um bom campeonato também na Portuguesa. Viu o primeiro jogo contra a Inter de Limeira, deu trabalho. A gente... Junto com o Henrique Dourado. E conta com o Giovanni Augusto também, né? Giovanni Augusto. Time experiente, né? É. Vamos pro intervalo? A gente volta já para falar também do jogo do Brugge às 9h30 da noite. Arena CBN. 2024, com o grito de gol que você gosta. Estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca a notícia também na internet. Mirval Pereira fala de política, Miriam Leitão de economia. CBN Brasil, notícias por inteiro no meio do dia. De segunda a sexta, na CBN. A apresentação, Carlos Alberto Sardenberg. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Quatro horas e 50 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Vamos dar um ouvido pro que a galera tá falando aí através do nosso... Aliás, hoje, vou ser muito sincero com vocês, hein, ouvintes? Cada dia que passa, a gente fica mais orgulhoso da audiência do Arena, que vai completar um ano, viu, Chaibe? Um ano, dia 6 de fevereiro. Boa! Ano que vem. E, cara, muito legal mesmo. Olha, dilúvio em Paulista, em Paulínia, perdão. Um dilúvio lá em Paulínia. O Ricardo mandou um Dali Ponte aqui. Próximo a Ípica, chovendo tudo que mais um pouco. Meu Deus, tomem cuidado, hein, gente? Um mágico, Roberto Rivelino, inventou o elástico. Boa, hein? Craque também. Eu vou falar um nome aqui que não foi dito. Qual e é que é? preciso se fazer justiça em tempos de hoje. Marta. Boa lembrança. Mágica. Não, com certeza. Mágica. Marta. Muito mágica. O outro aqui, outro ouvinte mandando, falando que a Regina, eu falei Regina Casé, namoradinha do Brasil? Pode ser. É Regina Duarte. Eu falei Casé? Não falei Casé, não. É Regina Duarte. Tá doido? Carlos de Americana, jogador mágico Edilson Capetinha. Ah, esse causou uma confusão, hein? Boa tarde, Pelegrini de Santo Antônio de Posse. Mágico no futebol é o que mais tem. Bruxo, somente Ronaldinho Gaúcho. Isso. Essa foi boa também, hein? Pessoal, chovendo muito na rodovia dos Bandeirantes em Sumaré. Ouvindo aí, viu, Daniel França? Muita chuva lá na rodovia dos Bandeirantes. Silva foi o jogador que mais participou de derbys. Silva, o ouvinte é neto do Silva, recordista em participação de derbys. Que legal, hein? O chapéu do Elvis, verdade, hein? Que chapéu lindo, hein, cara? Se eu tomo um chapéu daquele lá, eu simulo a contusão, Chay. Claro. Eu ponho a mão no posterior bonito, e falo que eu hein? senti, pelo amor de Deus. Mesmo. No Taquaral, vento e muita chuva. Fernando Esmeriz. É parente do Heitor, né? Não sei. Será que só tem parente da empresa ouvindo a gente? Parente da empresa. Tá tudo Fernando Esmeriz é parente do aqui. grande Heitor Esmeriz. Se for, manda mensagem aí pra gente e manda um beijo pro Heitor. O Vitor Heitor, Roque fez seu aí. primeiro gol do Barcelona hoje. O Heitor tá aqui, tá passando atrás da gente. Passando atrás daqui, ó. Eu pego pelo vidro e eu perguntei aqui: é seu parente, Heitor, esse aqui? Fernando Esmeriz. É parente?
É tio do Um Heitor. abraço pra ele. Tá vendo aí? A informação Cara, na aí, hora. Que coisa, Você hein? vê que conexão? Bem na hora, que legal. Conexão, hein? Por falar em conexão, vamos tentar o Carlão e o Lupe lá em São Paulo mais uma vez? E aí, estão por aí, meninos? Não estão, né? Ele tá comendo pastel de Belém. Esse negócio de comer antes do trabalho. São Bernardo agora, nos últimos minutos. Que hein? susto. Ele tá comendo pastel de Belém, o Carlão, e tomando cafezinho ali, com o seu Orlando ali embaixo, né? Aquela Já fui muito lá no bar Sintra, do coisa Canindé. linda, hein? E hoje tem Bugrão também, além da Ponte Preta, 7h30, né? No Canindé, Ponte Preta e Portuguesa. Tem Guarani às 9h30 que enfrenta o Mirassol. Tem um pequeno tabu aí, o Guarani não vence o Mirassol há 8 jogos, 11 anos. O Guarani tentando a primeira vitória em casa, né? Vem de uma boa vitória sobre o Ituano fora de casa, 3-0, e o Reinaldo na frente, vai ter a companhia do Bruno Mendes e também do Derek. Vamos torcer pro Guarani ter uma boa vitória, não vai contar com o Chay, possivelmente, teve uma contusão feia lá em Itu, mas parece que não é nada mais grave, mas acho que pro jogo hoje o Chay não vai, mas o Guarani tentando os 3 primeiros pontos em casa, né? Os 3 primeiros pontos que eu digo, a vitória, primeira vitória em casa, Guarani, que é o vice-líder do grupo B. Uma pena essa chuva agora, que tomara que melhore o tempo, porque embora 9h30 da noite, um horário difícil, mas esperar uma grande presença do torcedor bugrino, né? Como eu disse, já tem bugrino de plantão lá no Brinco de Ouro. Tomando chuva? Tomando chuva. O cara não tá nem aí. O cara quer ver o Guarani hoje e tomara realmente que o Guarani faça uma boa partida. O Mirassol sempre é um time chato, é um time... Sim. Mas o Guarani, a exemplo do que aconteceu sábado contra o Ituano, se apresentar a mesma performance, garantirá com certeza 3 pontos. Caindo o mundo em Valinhos também, ouvinte mandando aqui, temporal no Jardim Santana. Tomem cuidado, hein, gente? Tá chovendo muito forte em toda a região metropolitana. É uma chuva pesada demais, a gente tem que tomar cuidado com isso, hein? Aqui também tá chovendo muito, olha. O ouvinte falou que eu falei Regina Casé, sim. Olha ele, chovendo bastante. Tá aqui. chovendo bastante mesmo. Chuva forte na abolição nesse momento. E falou Casé. Eita, errei. Essa não foi de propósito, viu, Cabelo? Casé tá na moda hoje em dia. Hoje não tem por causa disso. Pode ser que seja por isso mesmo. Bom, o jogo do Guarani hoje, quem tá nessa? Eu acho que eu estou agora, né? É o Carlos Cabela, Adriana Almeida e Gabriel Castro. Quem está em São Paulo? Júlio Nascimento. Na narração. Antônio Lupe. Na reportagem. Carlão de Freitas. Na reportagem não sei, né? Porque eu nunca vi repórter que chove e não desce pro gramado, mas tudo bem, né? Estaremos aqui nos 2 jogos, Eliel. Fábio Scheibe no central da bola. Cabelo ouvindo Indaiatuba atentamente. E eu aqui assim, Cabelo, ó. Não tá mais comigo, ó. Só assim, ó. Só distribuindo. Só jogando, só distribuindo. Só ensinando. Mas o Scheibe falou que tá de regime. Meia lite mesmo. Alite não. Não, eu adoro alite. Não. Marcelo Abreu. Quem gosta de pizza de alite, velho? Eu adoro alite. Você gosta de pizza de alite, Marcelo? Pelo amor de alite, Deus. Tem que ser calabresa. Pizza de alite, o cara deveria ser preso, que inventou pizza isso. de alite. Como estragar uma bela pizza? Põe alite no meio. Atum? Adoro atum. Que isso? Pizza é calabresa, tradicionalíssima, portuguesa. Eu adoro sem ervilha. Sem ervilha. E a baiana também é boa. Com calabresa e ovo. Mas baiana vai calabresa e ovo e a pimenta. E a por isso que é pimenta, baiana. exatamente. Exatamente. Pizza boa é essa. Uma pizza de 4 queijos. Marguerita também. Marguerita. Agora vem o cara que vem com alite. Eu adoro alite. A minha descendência não deixa. Aliás, né? E pizza boa também é pizza tradicional. Nada dessas bordas que transborda, que não sei nada. Pizza tradicional, italiana. Eu qualquer um. É isso aí. Bom, vamos lá então. Olha, Córrego Jacuba transbordou em Hortolândia, hein? Meu Deus do céu, hein, gente? Tá difícil, hein? Temporal em Hortolândia, acabando com a cidade lá. Os ouvintes já mandando aqui pra gente. Obrigado, pessoal que tá compartilhando. Vamos tomar cuidado, porque tá chovendo muito. Mas uma barbaridade em Campinas nesse momento, na região metropolitana. Daqui a pouco, no ponto final, nós vamos atualizar essas informações de maneira instantânea para todos os ouvintes, hein? Ô, Cabelo, por favor. Opa. Vamos abrir, né, Marcelo? Vamos abrir. Eu quero ver hoje. Manda. Quem é que tá cantando? É um projeto tecnopop chamado Konkan. Konkan. É cão de cão mesmo? Não, Konkan. Konkan. Mas você não falou o adversário, hein? O Americano de Campos. Americano de Campos de Goitacazes, é isso? Goitacazes? É. Boa. Bom, esse jogo foi dia 31 de janeiro de algum dia.
Quem esteve em campo pelo Americano? Zé Paulo. Grande Zé Paulo. Essa pegou, hein? Grande Zé Paulo. Zé Paulo. Lateral dos bons, hein? Quem esteve em campo pela Ponte? Charles. Charles Guerreiro. Já dei a dica. Pode ser que sim. O seu palpite, Fábio Eu Scheibe? vou mudar, é 96 isso daí. 1996, Fábio Scheibe, não se fala mais nisso. Eliel. Cara, geralmente os ouvintes me salvam, mas hoje não salvaram. Essa música já tem toque de música de W, ali pros final dos anos 90, começo dos anos 2000. 2002. Então, podemos ver. Podemos. Ver. Tem o VT do jogo? Tem o VT. Quem está no YouTube vai assistir o VT dessa partida. Americano 2, Ponte Preta 3. E quem está nos 99.1 vai ouvir o áudio da do jogo. reportagem de José Carlos Silva. Bora lá. O americano, desclassificado por antecipação, entrou em campo só para cumprir tabela. E logo aos 15 segundos levou o primeiro susto. Monga tocou para Zé Carlos e por pouco não sai o primeiro gol. A ousadia da Ponte Preta não parou por aí. 11 minutos depois, Zé Carlos chutou forte. O goleiro largou e Monga conferiu no rebote. Ponte Preta 1-0. Desordenado em campo, o americano corria atrás da Ponte, que marcou de novo. No escanteio cobrado por Roberto Teixeira, Jorge Mendonça ajeitou de cabeça e Roberto, todo sem jeito, fez 2-0. O segundo tempo começou quente, com Kleber fazendo falta feia em Monga. A Ponte não se intimidou e Jorge Mendonça perdeu essa boa chance. Mas na segunda tentativa, Mendonça achou o caminho do gol. Zé Carlos cobrou falta e ele só escorou. 3-0 Ponte Preta, placar final. Mais uma vez... Jorge Mendonça. Erramos feio, hein, Cabelo? Olha... Manda ver, vai. O ganhador sou Comemora. eu. Que isso, hein? 1989. Parabéns, Cabelo. Hoje você foi bem demais, velho. Ponte Preta 3, Americano 0. A Ponte Preta de Sérgio, Roberto Teixeira, Júnior, Osmar Guarnelli, Carlinhos, depois Roberto. Boa. Charles Silva, depois Adalto e Jorge Mendonça. Zé Carlos, Mong, Wagner, técnico Nicanor de Carvalho. O americano de Campos, Jorge Luiz, Zé Paulo, que eu disse aqui, grande lateral. Silvano, Kleber, Jailton, Índio, Carlos e Fernando Cruz. Serginho, Gilson e Ricardo Eugênio, depois Gilmar. O técnico, José Maria Pena. O Charles Guerreiro, então não é o Charles Guerreiro, então. O Charles teve em 87, inclusive ele foi rebaixado com a Ponte no Paulista de 87. Eu não tenho certeza se o Charles retornou nessa Ponte de 89. Pode ser. Entendi. Eu confiro, depois eu trago a informação. Que isso, hein, gente? Caindo o mundo na região metropolitana. Tá mesmo, ó. E depois a gente vai ver. Ainda bem que eu tô escalado hoje. Ainda bem que senão você não ia conseguir voltar, né, Scheibe? E a pizza vai ter, Scheibe? Uma de queijo você pode. Não, tô seguindo certo, cara. Quero seguir. Mas pelo menos vai participar do rateio. Lógico. Então tá bom. É isso que a gente queria saber. Ponte Preta e Portuguesa, Cabelo, sem fugir. A Ponte Preta vence. Ponte Preta e... 1-1. Guarani e Mirassol. Guarani vence. 2-0 Bugre. Palmeiras e Bragantino. Olha, Palmeiras vence. Palmeiras com o time reserva, né? Só de garotos. Palmeiras vence. Acho que vai dar empate, né, Bragança? Santos e alguém. Santos vence. Santos e Água Santa. Acho que vai dar Água Santa. Ferroviária e 15 de Piracicaba. Nossa, lá na Arena Fonte Luminosa. Empate. 15. Taubaté e Primavera, Scheibe. Taubaté. Hoje o Primavera se reabilita. Pelo amor 1-0 Primavera. Hugo da Central. Pelo amor de Deus. E pra fechar, o Capivariano contra... Esqueci quem é contra quem mesmo. Deixa eu ver aqui. Eu tinha Capivariano. Joga fora, né? Joga fora de casa, o Capivariano. São José não. São José foi... Não, pegou o Oeste. Capivariano vence. Capivariano vence. Capivariano, falamos do 15, falamos de todos. Então, vamos lá. Esses jogos vão acontecer hoje à noite, claro, que aqui na programação da CBN, atenção já, hein? 7 da noite, abertura de jornada, 7h30, direto do Canindé para o mundo, Portuguesa e Ponte Preta, 9h30 da noite, Guarani e Mirassol. Claro que paralelo ao jogo da Portuguesa, você vai ter o jogo do Palmeiras contra o Bragantino. Paralelo ao jogo do Guarani, você vai ter o jogo do Santos contra o Água Santa. Aqui na CBN você não perde nada. E claro que vamos falar também do jogo do Primavera, do jogo do Capivariano e de todos os outros jogos que a gente vai acompanhar nesta quarta-feira gorda de muito futebol, muito futebol. Vamos embora, né? Chega.
Chega. Tá chovendo muito. Na região metropolitana, a gente precisa dar espaço ao jornalismo. Valeu, Fábio Scheibe. Muito cuidado na direção aí, principalmente nas estradas. Um grande abraço. Grande abraço, Eliel, toda a nossa audiência. Vamos estar ligados amanhã, muito mais pra você. É isso aí. Manda mensagem aí, Cabelo, mais tarde, hein? Com certeza. Até às 7 da noite, horário em que a gente abre a jornada aqui na CBN. Valeu, gente. Boa quarta pra todo mundo. Arena CBN.